Sou Rafaela Viana, publicitária, e eu também estou no TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva dentro do Profissão Encantar. E hoje nós temos aí uma convidada muito especial, que é a Aline Sintra. Aline, muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Eu que agradeço o convite, Kendi. Obrigada. Aline, para os internautas se conhecerem um pouquinho melhor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, onde você nasceu, o que você decidiu estudar, se alguma coisa na sua infância ou adolescência te norteou para algum caminho, por favor, à vontade. Sempre. Tudo que a gente passa na vida, né? Bom, Kendi. Oi, gente. Meu nome é Aline Sintra. Hoje eu sou coach de inteligência emocional. Mas quando eu era pequena, né, como a maioria dos brasileiros, eu não tive uma infância muito fácil, Kendi. Porque meu pai perdeu o emprego muito... Eu era muito novinha, né? Tinha uns 5 anos. E minha mãe precisou voltar a trabalhar correndo. Então, eu lembro aí deles procurando moedinha, né? Pra me dar de comer e tal. Mas minha mãe lutando sempre, começou a melhorar tudo. E quando eu tinha 12 anos, minha mãe virou pra mim e falou assim... Aline, você vai ser advogada. Aí eu falei assim, mãe... não, porque advogada é tudo de bom. Porque vai mexer com leis, vai ajudar muita gente. E porque quando eu era mais nova, eu fui lesada e você vai fazer justiça por mim. Falei, tá bom, mãe. E comecei a me interessar, achei lindo, né? A profissão linda, ajudar as pessoas. E eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Me formei. Aí você acabou seguindo direito mesmo. Sim, eu me formei em Direito, entrei na faculdade, novinha. Eu digo que nada acontece por acaso, né? Quando eu entrei na faculdade, eu conheci meu marido na faculdade. Ah, que bacana. No primeiro que semestre... também fazia direito. Sim, fazia direito também. Então, hoje eu entendo muitas coisas, né? Você vai entendendo com o passar do tempo muitas coisas que acontecem na sua vida. Me formei em Direito, só que quando eu saí da faculdade, o que eu ia fazer? A faculdade não ensina como que você vai montar um escritório, qual área você segue. E, enfim, acabei trabalhando CLT e vi que não era isso que eu queria. Falei, eu quero ser minha chefe, eu quero o meu próprio negócio. Você tinha uma veia empreendedora já dentro, sim, né? Sim, sempre gostei de ter autonomia, sempre gostei de ter liberdade, de tomar minhas próprias decisões e de que as coisas estivessem na minha mão, né? Na minha mão. O direito é uma área linda, mas o advogado, ele não depende só dele, né? Ele depende de pessoas que estão mais acima dele, para o seu cliente ganhar um processo, alguma coisa assim. E sempre me atrapalhou muito mentalmente, sempre me deixou um pouco presa, claro. E aí, depois que eu me formei, né, fiz tal, saí, descobri que eu não queria, o que eu não queria pra minha vida, descobri o que eu não queria. Certo. Mas não sabia o que empreender, também ninguém ensina a gente a empreender. É verdade. Falei, o que eu gosto? Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de vender. Fui vender, comecei a vender roupa. Legal. Pedi empréstimo. Bacana. Só que eu não sabia Mas precificar. esse é o mundo real mesmo, Sim, é o né? mundo real. É você fazer as tentativas do que você gosta, do que você se dá melhor. Mas para isso você tem que se preparar. E eu não me preparei. Então, depois de 1 ano, eu fali. Sem R$1 no bolso, me convidaram para entrar numa empresa de marketing multinível. E eu falei, vamos embora. Com o quê? Não sei. Abri meu guarda-roupa e falei, vou vender umas roupas. Certo. Vendi umas roupas, fiz um bazar, arrecadei um dinheiro, fui lá, falei, já tenho o dinheirinho para entrar. Entrei, sempre fui a melhor possível em tudo que eu me propus a fazer. E fui muito bem, sempre ganhava vários prêmios, né? E em um desses prêmios eu conheci uma coach. E aí eu gostei muito dela, falei, vou conversar com ela. Comecei a fazer um processo de coaching. Isso em 2016, um processo de coaching. Mas aí, Kendi, aconteceu uma coisa que virou minha vida completamente. E me tornou quem eu sou hoje. No primeiro dia de coaching, eu já saí de lá e falei, não quero isso pra mim. Não é isso que eu quero pra mim. Só que aí, à noite, eu descobri que minha mãe foi internada. Quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Não, é uma trombose, mas não se preocupa, um remedinho vai passar. Eu falei, tá bom, mãe. Sou filha única, família, eu, meu pai e minha mãe.
sempre, Certo. né? Meu marido, agora a família do meu marido, que me acolheu desde sempre. E eu, filha única, meu pai me levou pra casa, minha mãe ficou no hospital, ele falou, preciso te contar uma coisa. Eu falei, conta, pai. Sua mãe tá com câncer. E aí, naquele momento, eu falei, vou perder minha mãe. E meu mundo desabou, totalmente, desabou. Falei, o que eu faço agora? E eu precisava, com a minha vida profissional, tentando achar um norte, agora com mais isso. E eu falei, poxa, tava com medo de perder meu pai. Porque meu pai fazia hemodiálise há 6 anos já. Certo, entendi. Agora, minha mãe super saudável, de repente, um baque desse. Ok. Então, foram 1 ano e meio lutando como filha única. Quem é filho único aí se identifica, né? Que é você e você, né? Exato, Meu marido precisava trabalhar. Sim. Não tinha muito o que fazer. Então, meu pai fazia hemodiálise, eu ia lá, ficava com a minha mãe, ele voltava, ajudava. A mãe do meu pai, que é viva, né? Fazia tudo que ela podia com 85 anos de idade. Fazia Entendi. tudo que ela podia pela gente. Só que a minha mãe, Kendi, ela... Por isso que eu acredito que eu escolhi o nicho de inteligência emocional. A minha mãe, ela desde o momento que ela descobriu, ela entrou em depressão. Entendi. Desde o momento que ela descobriu, ela falou, eu vou morrer disso. E ela falava o tempo todo, eu vou morrer disso. E o duro que esse comando vai para dentro, né? Sim, sim. Isso influencia, é cientificamente comprovado, que isso influencia até nos tratamentos Exato, físicos sem dúvida. mesmo. A mente nos influencia em tudo. E aí, que depois de 1 ano e meio, nesse meio tempo de 1 ano e meio, né, eu lembro, assim, coisa que eu sempre vou lembrar, que minha mãe ficava no ICESP, né, teve várias internações, e meu pai também, no Hospital das Clínicas. E tem uma passarela que liga o ICESP ao Hospital das Clínicas. Ah, tá, ainda bem que era Lembra? próximo, sim, sim. Então, e aí eu descia do ICESP e ia na passarela correndo pro meu pai. Aí eu voltava correndo pra minha mãe. E ficava nessa o dia inteiro. Mas depois nesse período, né, claro que Deus não nos desampara. Meu pai recebeu a ligação do rim. Ele estava na fila de transplante. Depois de 6 anos, depois que minha mãe ficou doente, depois de uns meses, ele recebeu a ligação e fez o transplante. Que bacana. Então, graças a Deus, né? Começou a ter rejeição, foi internado de novo, corria pra cá, corria pra lá. E aí, depois de 1 ano e meio, minha mãe teve uma internação de urgência, foi na UTI. Até então, ela estava bem, né? E aí eu falei, mais uma internação, mas tudo bem, vai voltar pra casa como sempre volta. Mas já estava em metástase já, né, e tal. Mas a gente sempre fala, não, mas volta, Sim. mais uma, depois de tantas. Mas aí o médico falou, preciso conversar com você e com seu pai. E a gente sentou um do lado do outro, olhei pro meu pai, avaliou pra mim. E a gente já sabia, né? A gente já sabia. Você nunca tá preparado, não adianta. Exatamente. Você tenta se preparar o tempo todo, né? Hum, Eu falo que são dores diferentes. Às vezes uma pessoa, ela falece assim, do nada, num susto. Às vezes você tem toda uma preparação, mas não, você não tá preparado. E ele falou assim, sua mãe não vai sair daqui. Eu falei, como assim? Ela não vai sair daqui. Como vamos começar o tratamento paliativo, daqui ela não sai, não vai demorar muito. Liguei para um monte de gente para ir ver ela. Só que naquele momento eu travei. Eu não conseguia conversar com ela tudo que eu queria conversar, né? E aí, teve um dia que eu acordei muito mal, passando mal em casa. Liguei pro meu pai e falei, pai, hoje não dá pra ir pro hospital. Não dá, tô muito enjoada, não tem como. E não fui. Nesse dia, minha mãe subiu pro quarto. E aí, eu falei assim, nossa, ela subiu pro quarto. Poxa, né? Tava na UTI, foi pro quarto do quarto em casa. E aí, nesse dia de tarde, minha mãe teve uma convulsão na frente do meu pai. E foi pra UTI de novo, mas já foi entubada. Certo. Fiquei desesperada. Cheguei lá. Então, eu acho que hoje minha missão é isso. É ajudar as pessoas a ter inteligência emocional em todos os momentos ruins da vida dela. Porque naquele momento, eu falei tudo que eu queria falar pra ela. Mas ela estava entubada. Certo, entendi. Eu não estava mais vendo os olhos verdes dela. Ela não podia mais me responder. Né? Eu não sabia, não sei se ela me escutou. A gente fica com a intenção positiva de que sim, né?
Mas foi muito difícil, que a gente nunca tá preparado, mas eu não tinha uma inteligência emocional para lidar com isso. Então, eu entrei numa depressão muito profunda. Fiquei o dia inteiro em casa, né? A gente sabe que depressão nem sempre você fica em casa. Sim. Às vezes tem pessoas que parece que tá super bem, né? E não tá. Mas o que me fez levantar foi que meu pai precisa de mim, meu marido precisa de mim, né? E será... A vida continua. A vida continua. E será que ela gostaria que eu tivesse assim? Né? Então, Sim. eu pensei muito nisso, para sair disso. Eu falei, ela não gostaria que... Porque eu queria ir com ela. Certo. Eu queria ir com o tempo todo, eu quero ir embora, eu quero ir com ela. Eu quero ir embora. E aí, eu pensei, poxa, mas... E aí você começa a ressignificar. Foi quando eu decidi fazer a formação de coaching. Quando eu fiz a formação, eu fiz pra mim. Eu fiz pra mim. Eu não pensava em profissionalizar, porque naquele momento eu estava num estado que eu precisava me reerguer. Então, eu não estava nem pensando, e agora, o que eu vou fazer profissionalmente? Precisava emocionalmente me reerguer. E o coach me deu isso. Certo. Pode ser que naqueles momentos lá que você estava amparando teu pai e tua mãe, se fosse o seguinte, você era a coach que ia falar com eles como coaches, e essa travessia que você tinha que encontrar era o processo. Sim. Que naquele momento que você passava de um lado para o outro, você tinha que falar, bom, agora eu deixei minha mãe, agora tem que falar com meu pai. E assim por diante, né? Assim, você revezando assim. Com toda certeza. Com toda certeza. Mas quando eu fiz a formação, quando você não sabe exatamente o que você quer fazer pro resto da sua vida, chega um momento que você vai descobrir. Você vai. E quando eu terminei a formação num domingo, eu lembro até hoje que eu olhei e falei assim, isso eu faria de graça. Se eu pudesse, eu faria isso de graça pro resto da minha vida. E faria o dia inteiro. E eu falei, é isso que eu quero. Legal, bacana. Na verdade, assim, a vida provoca, e às vezes para o nosso próprio crescimento, o luto. O luto nem sempre é a perda de uma pessoa querida. O luto é também a perda do emprego, perda de um sonho que você gostaria que fosse realizado e não se realiza, ou por não dar mais tempo. Por exemplo, tem gente que às vezes fala assim, pô, eu sonho entrar pro exército e tal. Mas dependendo da época, idade, talvez não consiga mais. Assim, a pessoa chega aos 40 anos e queria ser um corredor olímpico, mas a idade também não dá, ou alguma doença, ou alguma coisa assim, né? Exato. Então, se a gente pudesse descobrir em tempo aquilo que realmente a gente gosta, é bom. Mas você pegou uma área bacana, porque você vê que o Daniel Goleman, do inteligência artificial, né? Que na inteligência emocional que ele coloca lá, é justamente isso. Então, você vê que mesmo nas empresas, é assim, as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e são mandadas embora pelo comportamental. Tá? Porque essas pessoas se vendem bem naquilo lá, só que na hora de encarar as coisas do dia a dia, do jeito que elas devem ser, é uma coisa diferente, né? E muitas vezes as pessoas, principalmente explosivas, são aquelas que falam coisas que não deveriam naquele momento. E por orgulho e tudo mais, não volta atrás, perde uma posição assim bacana que poderia galgar novos postos. E tem aqueles que realmente acabam levando broncas desnecessárias, mas tem medo de se defender e aquilo explode em alguma coisa. Então, você tem toda essa gama de situações, né? Sim, e experiências Sim. E que é um campo bacana. Quer dizer, na verdade, assim, existem milhares de pessoas que necessitam de um coach voltado para essa área aí, sem dúvida. Equilibrar as emoções, né? Nós precisamos equilibrar as emoções. E eu acho muito interessante até que sábado eu dei um workshop para mulheres e eu contei minha história lá. E quando eu vi, as mulheres estavam super emocionadas, chorando. E aí, depois no final, elas viraram, Aline, como você consegue contar essa história, que é recente, entre aspas, um ano mais ou menos, sem chorar, sem desabar?
Eu falo para ela, isso é ressignificar os seus sentimentos. Certo. E outra que todas as lágrimas secaram, né? Uma hora a gente não dá mais. É verdade. Mas é isso mesmo. Quer dizer, muitas coisas, o tempo ajuda a gente Sim, a ressignificar sim. as coisas. Mas você precisa ajudar. Lógico, sem Também. dúvida. É. Porque não adianta passar o Temos tempo que e ter você aceitação. não querer temos- que as coisas sim, evoluam. Não vai evoluir. exatamente. É. Aquele tormento desnecessário não precisa. Isso, exatamente. É a escolha. Todo mundo tem uma escolha. Escolha para bom ou ruim. Toda ação tem uma reação. Se você não Exato. tiver nenhuma ação, vai ter também uma reação de qualquer jeito. Sim, exatamente, né? E aquele pensamento seu foi bacana, ou seja, assim, se você tivesse partido, você ia levar uma bronca da sua mãe. Não é isso que eu quero de você, entendeu? Eu não quero você aqui comigo agora. Um dia a gente vai se reencontrar, mas não é agora, né? E você tem que ter histórias para contar. Né? E Isso que é muita bacana. experiência. E eu tento levar toda a minha experiência de vida aí. Muitas pessoas se identificam com isso, né? Certo. E também minha experiência no empreendedorismo, né? Porque eu tive, na verdade, eu tive 4 falências, na verdade. Aqui a gente resume bem a história de vida, né? Sim. Mesmo com 29 anos, aí não importa a idade, todo mundo tem alguma bagagem para contar. Mas você vê que as grandes coisas que deram certo foram daquelas pessoas que ousaram Exatamente. e Tem que se faliram arriscar. e analisaram E aprender com os erros. e aprendendo com os erros, né? E Sim, buscaram coisas. tem que se arriscar. Exatamente. Exatamente. Porque o mundo só teórico é uma situação, né? Exatamente. Mas Bacana. encontre seu propósito, que a vida ela muda muito. Exato. Verdade. Seja qual for a área de Qual for? conhecimento ou a área que a Sim. pessoa fez as escolhas, né? No fundo, né? Todos nós, interiormente, né? Temos uma dimensão que a gente não consegue administrar bem. Né? E principalmente a parte da inteligência emocional. Exatamente. E mesmo os mais fortes, assim, você fala, putz, essa pessoa é muito poderosa. Tem aquele momento que você vê que tem a fragilidade. Né? Nós todos temos uma fragilidade que não demonstramos ter. Sim. E temos que equilibrar isso daí, né? Bacana. Mas Que isso mais que o coaching faz. O coaching faz. Certo. Todos nós, não importa em que cargo da empresa você esteja, não importa em que momento da vida você esteja, nós carregamos nossas emoções. Só que chega uma hora que essas emoções, elas parecem um monte de novelo de lã todo embaranhado. Ele não está arrumadinho, ele está todo embaranhado na nossa mente. E o coaching, ele faz isso. Seja na mentoria, seja na consultoria, seja no processo, do que for. Você vai falando, ele vai desfiando, esticando, e aí você vai analisando, porque você vai ver no fio, você não vai ver mais um emaranhado, você começa a ver uma linha clara. E aí Exato. você começa a entender tudo. E quando você começa a entender tudo, é muito mais fácil de resolver e muito mais fácil de evoluir. E as pessoas estão cada vez mais buscando realmente essa evolução. Porque sem equilíbrio emocional, nossa vida fica muito complicada. Sem dúvida. Você me fez lembrar aí, tem a lenda do Teseu e Minotauro, não sei se você lembra dessa daí. Não lembro. Foi assim, lá em Creta, né, na Grécia, as pessoas, os inimigos do rei e tudo mais, eram jogados nos labirintos. Esses labirintos, assim, tinha várias cavernas lá dentro, subterrâneas, e tinha um Minotauro lá, que era metade homem, metade touro, que ele pegava e matava as vítimas lá, elas eram jogadas lá dentro. Sim. E quando as pessoas eram jogadas lá, elas não conseguiam, não tinha retorno, porque aqui eram vários labirintos, e quem dominava aquilo era o Minotauro. Então, quando Teseu vai lá, ele entra, mas ele não sabe, tipo, ele vai lutar com o Minotauro e tal, mas vencendo ou não, ele ia acabar morrendo lá. Então, a namorada dele, que era a Ariadne, quando ela entra, ela pega tinha aquele um Sharp dela, alguma coisa,
ela amarra um fio e ela vai desfiando até chegar lá na coisa. Então, no final, ela segue o fio e aí encontra a saída. Então, basicamente assim, em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa encontrar o fio de volta, o fio da linha de volta, que vai fazer com que a gente consiga equilibrar, né, e fazer tudo. Porque tudo na vida, assim, é um equilíbrio do quê? Nós temos que ter a parte financeira o mais próximo ao que dá para sobreviver, porque o reptiliano faz a gente ter isso, mas a gente tem que se dar bem com as pessoas também, né? Ao longo do tempo, a gente começa a ver que as coisas materiais passam a ver menos do que quando a gente chegava a isso, né, mais jovem, né? E que o convívio com as pessoas, a busca por novos conhecimentos, isso daí passa a ter bastante significado. E transformar vidas, né? Exato. Vidas. E tô, graças a Deus, aí, hoje já foram mais de 300 mulheres transformadas. Bacana. Muitos projetos. E a gente vê que você tem uma vibração muito boa e está se identificando bastante com isso, né? Gratidão, sim. Beleza. Muito. Aline, teu foco mais mulheres? Meu foco é mais mulheres, Kendi. Tá ok. Tanto tá individual quanto em grupo. Perfeito, tá ótimo. E você está planejando outros como a gente chama? Encontros, workshops aí com mulheres? Sim, sim. Nós demos um workshop agora, chama Todo Sucesso, com uma parceira minha, a Gabriela Beltrão. E nós já temos próxima data, porque realmente esgotou as vagas muito rápido, foi muito sucesso e todo mundo pedindo. E vamos ter que transformar em curso online, porque muitas pessoas de outros estados querem, né? Bacana. Então, estou aí fazendo muitos projetos para transformar o maior número de vidas que eu puder, sempre com parcerias. A maior parte dos meus projetos são parcerias, porque eu acredito que juntos a gente vai muito mais longe. Ah, sem dúvida. Né? Então, estou até para lançar um livro. Aí, Bacana. Um livro incrível com 10 coaches, Kendi, 10. E cada uma tem seu nicho. E é nicho totalmente diferente uma da outra. Então, são 10 capítulos, totalmente um de propósito de vida, um de espiritualidade. Nós vamos falar sobre crenças limitantes, superação, motivação, liderança feminina, finanças também, que é muito importante. Então, nós temos muitos conteúdos. E é um livro para mulheres. Um livro feito por mulheres, para mulheres. Perfeito. Aline, você quer deixar seus contatos aí para os internautas que quiserem entrar em contato com você? Sim, claro, gente. Quem quiser, é muito fácil, porque todas as minhas redes são Aline Sintra Coach. Todas as minhas redes. Mas o meu perfil pessoal é aberto também para vocês. Se quiser conversar, mandar uma mensagem, manda um inbox. É Aline Sintra. E meu WhatsApp também, quem quiser entrar em contato, fazer alguma parceria, contratar para alguma empresa, para melhorar, né, o cotidiano dos funcionários, é 11, né, porque eu sou de São Paulo, 987819031. Estou à disposição de todo mundo. Ok. Aline, muito obrigado, gratidão. Eu que agradeço, tá? Kendi. E espero que Obrigada. você venha aí outras vezes. Depois eu quero que você venha falar sobre o livro. Vamos, então. Tá bom? Vai marcado, combinado. Perfeito. Tá ótimo. Obrigada. Internautas, então com os agradecimentos a essa grande profissional Aline Sintra, nós finalizamos mais um quadro, Gestão Executiva, do programa Profissão Encantar. Grande abraço e até a próxima.